Tá começando mais um Expressões. Eu sou Matheus Martins e no programa de hoje nós vamos conversar com o músico e compositor Lúcio Locatelli. Lúcio, seja muito bem-vindo ao Expressões. Eu vou começar pedindo para você se apresentar. Conta pra gente quem é o Lúcio. Bom, o Lúcio é uma pessoa simples, né? Um amante da vida, uma pessoa que busca procurar se entender melhor, né? Procurar entender melhor os outros e me expressar através da minha arte, sempre com respeito às pessoas, com respeito às escolhas, né? E com respeito a mim também, né? Então, o Lúcio é uma pessoa que busca o bem, busca fazer o bem, né? E também entender as pessoas que cada caminho é um caminho, né? Que bacana, Lúcio. E você já vem de uma família de artistas, certo? Sim, é verdade. Aham. O meu pai foi um grande maestro, um grande músico, né, na cidade. E tenho sempre dito para as pessoas assim que me perguntam se eu vivo de música, né? Porque hoje em dia, atualmente, graças a Deus, eu vivo de música. E aí sempre falo que meu pai me criou com o dinheiro da música, né? Então, eu tenho bastante orgulho, assim, até na escola, quando as pessoas perguntavam, a professora tinha aquelas coisas de cada um falar a profissão do pai, né? E aí eu falava com bastante orgulho, assim, que meu pai era maestro, né? Então, que era assim era raro, né, ver alguém assim com esse tipo de profissão, né? Ainda mais na época assim que eu estava no primário, assim. Então, tenho bastante orgulho assim dessa raiz. Que bacana. E conta um pouquinho mais dessa tua história com a música. Como é que ela começou na tua vida? Bom, a música começou na minha vida bastante cedo, né? Porque eu lembro que minha mãe comentava que já assim, quando eu estava na barriga dela, ela colocava bastante. Meu pai sempre ouviu muita música erudita, né? Música clássica. Então, assim, realmente desde a barriga eu já comecei a escutar música boa, né? Mas assim que eu comecei a entender um pouco e comecei a cantar, meu pai me deu uns discos assim da Baleia Cantora, eram uns discos assim meio que de ópera para criança, assim, né? E aí eu começava a imitar a Baleia Cantora, minha mãe falava, né? Então era muito engraçado, assim. Pena que eu não tenho nenhuma gravação dessa época, né? Porque eu sou bem curioso, assim, para saber como era. E aí com 4 para 5 anos, assim, eu comecei assim, a manifestar bastante vontade de, né, aprender mais, né? Então, meu pai me colocou na iniciação musical, né, ali no Carlos Gomes, e aí, a partir dali, comecei a estudar flauta primeiro, depois fui para o violino, né, isso com 8 anos de idade, assim, e então, assim, meu caminho já começou, aí depois comecei a cantar, meu pai tinha o Camerata Vocali, que era um coral, né, que ainda está em atividade ainda, né? E aí tinha as apresentações de final de ano, assim, de Natal, assim, da Camerata. E aí meu pai me colocava lá para fazer um solo lá junto com o coral, assim. Isso tinha coisa de 5, 6, 7 anos, assim, bem pequeno mesmo, né? E aí fazia lá uns duetos com a minha avó também, que ela era cantora do coral. Então, realmente foi uma infância já bem musical, assim. E além da tua família, Lúcio, quais são as tuas outras? Quem são as tuas outras influências musicais? Olha, eu tenho uma influência musical bem diversa, né? Assim, eu sou bem pouco resistente à música, né? Eu realmente, se a música me toca, eu não tenho muito rótulos, assim, né? É, olha, posso te citar hoje algumas influências nacionais, como, por exemplo, João Bosco, Djavan, Lenine, pessoas como, mais assim, pro lado erudito, como o Villa-Lobos, é uma pessoa que me influenciou muito, principalmente na escola do violão, né? Então, poderia te citar, assim, por exemplo, aqui no Sul, tem um cantor chamado Ney Lisboa, né, que é da região ali de Porto Alegre, que é um cara que morava perto da casa da minha mãe, passava o verão, né, a mãe dele tinha casa em Bombinhas, e aí eu lembro, assim, de ele ensaiar lá, de ele tocar, né, lá em Bombas e tal, então é uma pessoa, assim, que me influenciou bastante, sabe? Nossa, poderia citar muitos, assim, internacionalmente também tem muita gente, né,
todos os compositores clássicos, né? Bach, para mim, Bach foi o maior músico que já existiu, né? Assim, em matéria de, assim, da essência musical, né? Então ele também é uma grande influência, né? Aí Mozart, Beethoven, toda essa galera aí do erudito, Joaquim Rodrigo, que é um compositor espanhol para violão, também um cara que me influenciou bastante, né? Mas é muito difícil de falar alguns nomes, porque aí eu vou estar sendo injusto com tantos outros, né? E Lúcio, você falou um pouquinho do teu início na música, mas fala um pouquinho da tua trajetória até aqui. O que você destaca na tua carreira musical? Olha, eu poderia citar algumas coisas, assim, por exemplo, né, um fato marcante foi ter sido um dos membros fundadores da Camerata de Violões da FURB, né, então participei da primeira formação, inclusive na época, até estava comentando com a professora Rose, né, que é professora de vocês, né, ela é uma grande amiga nossa, então comentei para ela que, assim, a gente recebeu o convite do professor Renato Mor para integrar a Camerata de Violões, porque na época ainda não tinha, vamos dizer, alunos capacitados para o trabalho de música erudita com violão, né, para iniciar um trabalho de camerata de violões, né. Então ele teve que pegar 2 alunos da FURB e 2 pessoas de fora, né? E eu fui uma dessas pessoas. Eu até lembro que na época o professor Renato ele era bem exigente, assim, né? Eu fazia aula com ele no Teatro Carlos Gomes e aí ele falou para mim assim, ó, Lúcio, eu quero te colocar num projeto, mas tu ainda precisa estudar muito para poder merecer estar nesse projeto, né? Então, assim, nossa, tive que suar muito, assim, eu peguei aquilo como uma grande responsabilidade, né? E acabou que eu dei um grande salto técnico nessa época, porque estudava coisa assim de 7, 8 horas por dia de violão, né? Então era bem puxado, assim, para mim poder me igualar aos outros componentes do quarteto, né? Então, que já tinha um bom nível, né, musical, assim. Então, para mim, isso aí foi uma coisa bem marcante. E aí, depois dali, eu tive um período que eu acabei indo para Palhoça fazer outra faculdade, né? Me sou formado em naturologia aplicada. Então, ali teve um limbo ali dos meus 18, 19 anos até os 24, 25. Foi um limbo, assim, que eu não tive grandes coisas na música. Tive umas bandinhas pequenas, assim, tal. Mas eu só voltei, assim, a pegar firme na música na minha volta para Blumenau, né? Mas eu tive um fato que eu posso destacar, é que eu estudei um tempo de fagote, que é um instrumento, assim, não sei se você conhece, né? Mas é um instrumento de sopro, assim, bem erudito, assim, né? Ele parece uma bazuca, assim, ele é bem grandão, né? E até fagote vem de um míssil, fagote, né? Um tipo de bazuca, vamos dizer assim. E aí comecei a estudar esse instrumento, me identifiquei muito na época com ele, né? Até por ser uma coisa fora, né? Que eu sempre toquei cordas, né? Violino, violão e tal. Então era uma coisa de sopro assim que me chamou muita atenção. Aí estudei durante uns anos, integrei uma orquestra lá em Florianópolis, né? Que era a OSCOM, Orquestra das Comunidades lá. E aí tive a oportunidade de fazer umas turnês pelo Rio de Janeiro, Curitiba, outras cidades do sul do estado, né? Foi bem legal, assim. E aí depois comecei a trabalhar bastante aqui em Blumenau, né? Nos bares, aí tive outras bandas, e aí acabei caindo na Pororoca, que é o meu projeto, né, mais conhecido, vamos dizer assim, aqui na região, né? Que aí já vão fazer 6 anos já que eu tô, né? E depois eu poderia citar trabalhos assim interessantes como que eu tive na CIA O Grito, que é uma companhia bem famosa de teatro aqui de Blumenau, que ganhou vários prêmios já, né? E eu pude circular com eles por várias cidades aqui do estado e de fora de Santa Catarina também, né? Participamos de alguns festivais e tal, e alguns grupos teatrais aqui na região, né? Então, gosto muito de teatro, gosto muito da coisa da sonoplastia teatral, né? Então são algumas coisas assim que dá para chamar atenção na minha breve carreira, assim. Nem tão breve assim, né? Mas Lúcio, você citou o violão, o violino, esse outro instrumento, o facote, mas quais outros instrumentos você toca? O que você tem de experiência musical? olha, eu sou bem chato com relação a quando eu digo assim, sei tocar isso, não sei tocar aquilo, né?
Então, por exemplo, assim, apesar de eu tocar cordas, violão, eu não me considero um baixista, mas sei me desenvolver no baixo, sei tocar baixo, né? Mas não me considero baixista, né? Gosto muito de tocar guitarra, mas não me considero guitarrista. Mas como a guitarra é um instrumento muito próximo do violão, toco guitarra também, né? Me considero um tocador de guitarra, mas não guitarrista, né? A única coisa que eu me considero mesmo é violonista. Mas o meu pai, ele era pianista. Então, assim, quando ele faleceu, ele acabou me deixando um piano, né? Um piano elétrico, assim, bom. Então, o que aconteceu? Quando ele estava vivo, eu não me atrevia, né, a estudar, né? Porque ele era um exímio pianista. Ele ganhou inclusive, festivais. Ele era um excelente pianista, né? Então, assim, quando ele faleceu, aí eu criei coragem de pegar o piano e começar a estudar, né? Então, hoje me considero um tocador de piano, apesar de não ser pianista, né? Então, posso citar esses instrumentos, assim, né? Que são instrumentos, assim, que eu consigo me desenvolver razoável, né? Mas não sou exímio, assim, né? E você canta também, certo? A voz seria talvez o meu instrumento principal, né? O instrumento que eu talvez que eu mais estudei e mais executo há mais tempo, né? Como eu te falei, já desde os 4, 5 anos eu já comecei a experimentar esse instrumento, né? Que como diz meu professor Helder, né, de canto, que eu fiz muitos anos aula de canto com ele, é o instrumento, com certeza é o instrumento mais difícil, né, de dominar, assim, né? Porque cantar, muita gente canta, mas cantar bem são poucos, assim, né? Você é Porque vocalista. desculpa te interromper, porque assim, é o único instrumento que está dentro da gente, né? Uhum. Todos os outros estão fora, né? Então, assim, a gente não consegue enxergar o que está acontecendo. Então, dominar mesmo, né, o canto é uma coisa bem difícil, assim. Você é vocalista da banda Pororoca, é isso? Isso, aham. Como é que é essa experiência para ti? Como é que o que que vocês fazem? Vocês compõem? Vocês cantam músicas de outros artistas? Olha, a Pororoca, eu caí de paraquedas na Pororoca, né? Porque, assim, entrei num convite do percussionista que fundou a banda, o Leco, que hoje, inclusive, nem tá mais na banda, mas ele me convidou uma época para fazer 2 músicas, uma participação de um show, né? E aí eu falei, não, vamos lá, vamos fazer uma participação. Aí cantei essas 2 músicas, o pessoal gostou. Aí ele me convidou para fazer uma outra participação num outro show, aí já eram 4 músicas. Aí gostaram mais ainda, e aí o vocalista na época, que era o Júlio Inácio, estava com planos de sair da cidade. Então, o que aconteceu? Ele perguntou para mim, ó, se tu não queres assumir a vocal da Pororoca? Aí eu falei, olha, posso assumir, só que assim, dentro da linha da Pororoca, é muito diversificado. Então, a gente faz forró, faz baião, mas faz rap, faz reggae, né, faz maracatu, e eram tudo estilos assim que eu não tinha nenhuma vivência, né? Eram estilos assim, sambas e coisas assim que eu não tocava na noite. Eu sempre fui mais do pop rock, MPB e tal. Mas aí aceitei o desafio e com a Pororoca eu cresci muito, né? Então, assim, dentro da Pororoca a gente começou a gente era inicialmente uma banda essencialmente cover, né? Assim, para animar as noites dos bares e tal. E bem diversificada, né? Um leque, assim, até salsa, né? A gente faz, né? Então, a gente começou a pensar, bom, vou começar a investir em música autoral, né? Só que aí o grande desafio da Pororoca era continuar sendo uma banda diversificada fazendo autoral, né? Então aí eu, como sempre gostei de compor, eu comecei a me desafiar, pensei, vou fazer uma salsa, vou fazer um samba, vou fazer um reggae, vou fazer um rock, né? E a Pororoca tá para lançar um trabalho agora, provavelmente ano que vem. A gente já tem algumas músicas já bem encaminhadas, né? Já temos 2 músicas que já estão nas plataformas de streaming, né? No Spotify, né? Que é uma música minha, que é Pé de Goiabeira, né? Que é uma música que eu fiz pensando na Pororoca como sendo um carro-chefe da Pororoca, né? Que fala inclusive da força das águas, que a Pororoca é isso, né? Um fenômeno das águas, né? Então, quando eu fiz Pé de Goiabeira, que foi a primeira música da Pororoca, a gente inclusive ganhou festivais e tivemos a oportunidade inclusive de ficar em terceiro lugar no Fuca, né? Que foi o festival promovido pela FURB. Então, a gente começou essa trajetória de músicas autorais com a Pé de Goiabeira, depois com a de Sonhos, que é uma música que já tem clipe no YouTube e tudo, né? Já tá rolando, inclusive, na Rádio FURB.
E agora a gente segue esse caminho de músicas autorais com as próximas que estão vindo aí, né? Que estão no forno, né? E como é que é esse processo de criação? Olha, eu sou compositor principal, vamos dizer, da banda, né? Apesar de depois de eu trazer a letra e a ideia, o cerne da música, aí todo mundo vai agregando a sua pitada de personalidade ali, né? Então, assim, principalmente eu e o guitarrista, a gente troca muitas ideias, né, de harmonia e tal. Aí eu levo para ele alguma coisa assim já delineada e aí a gente vai trabalhando principalmente as harmonias, né? Mas geralmente, assim, poderia dizer que 100% das letras são minhas, né? Eu gosto muito de escrever, então eles às vezes me dão um tema, ó, Lúcio, aqui eu gostaria de falar sobre isso. E aí eu vou desenvolvendo aquele tema, né? Ou eu já trago alguma coisa já bem delineada sobre o que eu quero falar, né? Porque assim, Matheus, as minhas músicas, o que eu tenho na minha cabeça como compositor? A música ela não pode ser meramente um passatempo, né? Ela tem que agregar alguma coisa para a pessoa que está ouvindo, né? Mesmo que seja uma coisa para divertir, mas a pessoa vai se divertir lá no fundo refletindo sobre aquela mensagem, né? Então, assim, mesmo com a Pororoca, a gente tenta imprimir isso, assim, aquela coisa de trazer alguma coisa de reflexão, né, para a pessoa que está ouvindo, mas também trazer alguma coisa de leveza, né, de conseguir sentir aquela energia positiva, né, ou reflexiva, né, não precisa ser sempre tudo não é bom, né, assim, né, mas às vezes pode ser alguma coisa mais, por exemplo, pé de goiabeira é uma coisa que tem apesar de ela parecer dançante, ela tem uma mensagem muito forte por trás, né? Bem assim, até quase pesada, né? Que é aquela força das águas, né, e tal. Então é mais ou menos esse o processo de criação, assim, né? E a partir de todas essas experiências que tu me contaste aqui, Lúcio, como é que é trabalhar com música em Blumenau? Olha, para mim é bem desafiador, assim, porque eu considero a Blumenau uma cidade ainda bem fechada para alguns tipos de música, né? Eu acho que Blumenau já teve um auge, né, já teve um auge cultural em outras épocas, principalmente na década de 90. Eu considero a década áurea da música em Blumenau, né? Principalmente da boa música, vamos dizer assim, sem preconceitos, né? Mas boa música no que eu acho que é boa música, né? Respeitando, né, cada gosto. Mas, assim, hoje eu acho que está melhorando, sabe? Infelizmente, teve um período muito bom ali início dos anos 2000 ali, 2003, 2002 ali, que Blumenau teve um período muito bom também, só que eu estava fora de Blumenau, então eu não consegui participar ativamente desse momento aqui, né? Que foi a época do MPB Blue ali, teve alguns movimentos interessantes aqui em Blumenau, né? De música autoral, inclusive. Mas, assim, comercialmente, por exemplo, para mim falar como músico de bar, eu acho que até é bem razoável a cena aqui, né? Não só Blumenau, como o Vale do Itajaí, eu acho que dá para trabalhar legal, né? Sinto que hoje é melhor, as pessoas compreendem melhor a boa música do que há uns 7, 8 anos atrás, quando eu achei que estava um pouquinho mais muito no sertanejo, assim, muito, sabe, engessado num estilo só, sabe? Então, hoje essa é a minha visão, assim. E nesse período de pandemia, Lúcio, que desafios que você tem enfrentado? O que você tem feito para contornar esses desafios? Olha, para mim foi bem difícil, tá, Matheus? Confesso, assim, que não estava esperando, né? Bom, acho que ninguém esperava, né? Mas, assim, foi um período até um pouco de ansiedade com relação ao futuro da profissão, né? E confesso que, assim, os 2 ou 3 primeiros meses, assim, eu praticamente estagnei. Assim, não conseguia ter uma reação, sabe? Até o pessoal me cobrava mais lives, assim, né? Fiz poucas lives, assim, porque não consegui me identificar muito com o modelo, né, de lives, assim, não consegui encontrar uma resposta natural, assim, dentro de mim para esse tipo de modelo de atuação, né? Mas aí depois acabei dando algumas aulas, né? Graças a Deus a minha esposa conseguiu manter o emprego
e ela, assim, tem um salário relativamente bom, então acabou ficando um pouco nas costas dela, né? Acabei ficando dono de casa, né? Fazia um pouco esse aporte, né? De cuidar mais da casa, tal. Que assim também não tem problema, né? Tantas donas de casa fazem isso, né? E assim não tem problema nenhum, né? Mas assim para mim, assim que estava ativamente trabalhando praticamente assim de quarta a domingo, né? Tinha segunda e terça ali para dar uma organizada na minha vida, mas graças a Deus meu trabalho de bares assim se desenvolveu bem, né? Então, de repente, quebrar isso, sim, a gente estava com bastante planos, né? A Pororoca também, com bastante shows agendados, né? Inclusive, a gente tinha um show para a abertura do Das Aranha, que era uma coisa assim que a gente estava bem assim animado para fazer, né? E também foi cancelado. Mas eu considero assim tudo muito positivo, né, Matheus? A gente aprende muito sempre, principalmente nos momentos difíceis, né? De superação, assim. Então, foi um momento que eu estudei bastante piano, comecei a estudar bastante a parte de trabalho de edição musical, mixagem, masterização, né? Fiz alguns cursos online, assim. Então, foi de bastante aprendizado, assim. Depois daquele primeiro choque, né? Eu consegui entrar em outras faces da música, assim, né? E hoje já começo a trabalhar com jingles, né? Com spots comerciais, né? São coisas assim que eu queria já há muito tempo, então agora na pandemia eu consegui organizar para fazer mais esse meu lado criativo à distância, né? Fazer música à distância para as pessoas, assim. Lúcio, para finalizar, eu vou pedir para você tocar algo para a gente, pode ser? Claro, claro, com prazer. Essa música chama-se Clarear. Eu fiz ela pensando na minha esposa, né? E com bastante carinho. E ela, inclusive, está sendo arranjada para a banda, né? A Pororoca vai fazer um arranjo para essa música e a gente vai estar em breve aí nas plataformas e tal. Então tá aqui em primeira mão para vocês. Tá bom? Te encontrar no meu quintal é como um temporal de sol, muita luz para um só coração. Lembro bem. Foi te encontrar numa manhã cinzenta a clarear. Contigo meu caminho é mais tranquilo a iluminar. Ao teu redor tudo é sorriso, dia limpo, noite sem par. Ao teu redor tudo é sorriso, dia limpo, noite sem par. És certeza, um marco em minha vida tão fugaz. Tens a chave, és saída para um algo mais. Foi te encontrar numa manhã cinzenta a clarear. Contigo meu caminho é mais tranquilo a iluminar. Ao teu redor tudo é sorriso, dia limpo, noite sem par. Ao teu redor tudo é sorriso, dia limpo, noite sem par. Vem, clareia meu quintal, reluz, me abraça meu temporal. O que brotar é sempre mais e conduz adiante. E nesse longo navegar, viver, lado a lado, tal e qual. Vida dentro, partilhar a cada instante. Foi te encontrar numa manhã cinzenta a clarear. Contigo meu caminho é mais tranquilo a iluminar. Ao teu redor tudo é sorriso, dia limpo,
noite sem par ao teu redor tudo é sorriso, dia limpo, noite. Muito bonita, Lúcio. Obrigado. Obrigado. E onde as pessoas podem te encontrar, Lúcio? Onde as pessoas podem te escutar? Olha, eu tenho, assim, até um pouquinho vergonhoso para mim, mas as minhas músicas autorais eu ainda não tenho elas registradas nem canal de YouTube, nada assim, né? Então, assim, as minhas composições eu ainda tô... como eu sou muito criterioso, né? Assim, eu tenho muita... Ainda, até minha esposa briga comigo, assim, que eu tinha que... Não só minha esposa, né, meus amigos tal, eles falam, Lúcio, tem que gravar mais, né? E postar tuas músicas autorais e tal. Mas eu tenho muito zelo com elas, assim, então acabo ainda não publiquei nada, as autorais, né? Mas as minhas músicas cover, né? Músicas que eu gosto de tocar, assim, algumas coisas da noite também. Eu tenho o YouTube, né? Se procurar lá Lúcio Locatelli, né? Consegue achar bem fácil no YouTube, né? Eu não vou lembrar agora o endereço, eu acho que é youtube.com/barra Lúcio Locatelli. Acho que é isso, tá? Até preciso confirmar. Mas se botar procurar lá na busca, lá acha bem fácil, tá? E aí eu tenho no SoundCloud também um perfil ali que eu tenho bastante músicas covers ali, dá para conseguir me achar ali, Lúcio Locatelli, né? Inclusive já estou chegando a quase 800 mil plays já no SoundCloud, né? Logo estou batendo aí 1 milhão de plays, então bem feliz, assim. Então, acho que é isso, assim, ainda não tenho nada no... O pessoal acha também eu no Facebook, né, no Instagram também, locatelli.lucio no Instagram, né? Apesar de coisas gravadas no Instagram, né, eu sou um pouco... vou dizer que, na verdade, eu sou um pouco fraco nas coisas de internet, assim, deveria até me empenhar um pouco mais, né? O pessoal, às vezes, me pede onde eu vou tocar, que não sabe onde eu tô tocando, assim, né? Então, é uma coisa que eu preciso melhorar, assim. Lúcio, muito obrigado por ter vindo até aqui e compartilhar um pouco do teu trabalho com a gente. Imagina, eu que agradeço, assim, é um prazer enfim, poder compartilhar um pouquinho da minha história, né? Agradeço muito o convite, né, de vocês, e eu fico muito feliz de vocês darem esse espaço para os artistas da região, né? Agradeço muito a Deus por ter saúde para poder estar aqui, né, compartilhando minha história com vocês, né? Então, muito obrigado pelo espaço. A gente encerra o Expressões por aqui. Não esqueça de seguir a FURB TV no Facebook e no YouTube para não perder nenhum programa. Até o próximo. Tchau!